Bom, esse conteúdo de amartiologia, dentro da teologia sistemática, ele trabalha esse aspecto que está relacionado ao pecado, né? Como já falei anteriormente, deixa eu só adiantar aqui. Depois senhor vai comigo. Vem ali? Agora não tem jeito, estou dando aula. Depois. Bom, eu já falei para vocês, né, inclusive para você, mas você também já está ciente também, a respeito da questão da doutrina do pecado, como dentro do aspecto do estudo, da pesquisa do estudo, como é que ele foi visto e foi aplicado. A questão do pecado em relação a Cristo, em relação a muitas coisas que as pessoas até não entendem, às vezes, que a igreja não ensina isso para as pessoas, né? Estava até falando que nós temos vivido um período de desconstrução de Cristo. Outras coisas têm sido ensinadas dentro da igreja, então o desconstrucionismo, né? Que continua dizendo que Jesus Cristo fala de Jesus dentro da igreja, mas não um Jesus que confronta o pecado, um Jesus que aceita o pecador, mas não aceita o pecado. E muitas pessoas estão vivendo essa ilusão de cristianismo, né? Uma perspectiva de que importa é o amor. Que Jesus Cristo ama todo mundo igual, o que não é mentira, é verdade. Mas Jesus veio para vencer o pecado. E ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Mas o que tem acontecido hoje é aquilo que está lá em João capítulo 1, né? Ele venceu o pecado, venceu a morte, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não aceitaram. Como hoje, né? Jesus Cristo veio para o mundo, morreu pelos pecados, venceu o pecado, mas as pessoas continuam escolhendo Barrabás, né? Todos os dias Jesus é apresentado e as pessoas continuam escolhendo Barrabás, ao invés de escolher o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é a vida, né? Que é a vida dos homens. É aquilo que fala em Gênesis capítulo 1, que no princípio disse Deus, haja luz e houve luz. A obra de Cristo na cruz é uma obra completa. Não sei se tem alguém que mandou alguém, se alguém falar alguma coisa. A obra de Cristo é uma obra completa. Né? Que nós entendemos que é uma obra completa e assim como Deus, lá no livro de... Só um minutinho, Cleiton. Não é ninguém do seminário, não. Isso aqui é da outra pessoa. Depois eu respondo. Então, Cristo fez uma obra completa. Quando ele estava na cruz, ele disse assim, Pai, está consumado. Ou seja, como Deus, quando criou o mundo, ele disse assim, ó, e fez Deus, e no sétimo dia descansou, né? Ou seja, descansou de toda a sua obra. Deus, no sexto dia, ele fez o homem e terminou toda a sua obra. Ele consumou toda a obra da criação. Deus, ele não ia mais fazer criação, não ia mais criar mais nada, não ia mudar mais nada, não ia transformar mais nada. Então, Deus, quando ele terminou a obra, ele diz a mesma coisa, está consumado. No sétimo dia descansou. Então, Jesus, quando ele diz lá na cruz, em tuas mãos, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Jesus está dizendo ali? Que a obra da salvação acabou. Ela está completa.
Não precisa mais nada para salvar o homem não precisa de mais nada, o homem não precisa de mais nenhum artifício. O único artifício que o ser humano precisa para ser salvo é crer que o Filho de Deus morreu pelos seus pecados. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu todas as coisas. Mas para nós podermos viver essa novidade de vida, essa vida que está em Jesus Cristo, nós precisamos de quê? Crer no Filho de Deus. Você entende? Então, o grande problema hoje da igreja é que a igreja não conhece que, muitos casos na igreja, não se sabe que o pecado foi vencido. Tem pessoas querendo vencer o pecado. Ele fala, nossa, mas eu não consigo vencer o pecado. Então, eu não entendo. Se você não consegue viver uma vida de vitória sobre o pecado, eu não entendo o que está acontecendo. Por que eu não entendo? Porque Jesus Cristo terminou toda essa obra. Você entende, Cleiton? E o grande problema é que... Sim, entendo, sim. E as pessoas não conseguem... Existe um ponto, assim, existe um ponto de vista de que, assim, a questão do pecado é que, como é que eu posso dizer para o senhor? As pessoas, às vezes, elas querem vencer na sua própria força, né? E é isso que faz com que elas se decepcionem, porque é como se estivesse vivendo a lei. Entendeu? É por aí que eu entendo, né? Uhum. Porque elas não vencem crendo que Jesus já venceu. Então, você se aproximando de Jesus, você consegue passar por essa questão. Mas elas tentam vencer, deixando Jesus de lado e usando sua própria força. Quando Jesus fala é daí que vem a decepção, né? Quando a palavra fala que Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, hoje tem uma coisa muito interessante, que nós vivemos na declaração, declarando o tempo todo, sempre declarando coisas ruins a respeito das pessoas. Por exemplo, se em Cristo Jesus ele venceu o pecado, em Cristo Jesus eu estou vivendo em Cristo Jesus, a novidade de vida que está nele, por que eu trato os meus irmãos na igreja como se eles ainda fossem do mundo? Ou seja, eu falo assim, nossa, fulano pecou, fulano não tem jeito mesmo, fulano tem jeito. Só que o problema é que eu devo tratar ele agora como o quê? Como o homem de Deus cometeu um erro, reconheceu o seu erro. O grande lance hoje é que as pessoas precisam reconhecer que são pecadoras, para que elas possam viver da justiça de Deus o tempo todo. Hoje eu não vivo mais da minha justiça, eu não vivo mais das obras da lei, como você acabou de falar. Eu vivo da justiça de Deus. Então, o que acontece? A igreja não vive como igreja, a igreja vive como sinédrio. Né? Por exemplo, eu estava vendo um comentário de um rapaz hoje, aquela moça chamada Andressa Urach, não sei se você ouviu falar nela. Uma que fez uma cirurgia na perna, que ela vivia de fazer... Ah, sim, que passou por uma complicação cirúrgica e tal um tempo, né? Que vendia o corpo, né? Se prostituía, né? É interessante que o rapaz fez um comentário que é muito interessante observar o comentário dele. Ele fez um comentário dizendo o seguinte: é interessante que quando a Andressa Urach se converteu, foi para a igreja, que ela deu testemunho das coisas mais sórdidas que ela fez quando ela estava no mundo, por causa de dinheiro, as coisas mais absurdas que aquela moça fez com o corpo dela, por causa de dinheiro, todo mundo ficava, glória a Deus, que agora ela se converteu, glória a Deus, ouvindo os pecados mais sórdidos que ela cometeu, que ela conta no testemunho dela, todo mundo glorificava a Deus. Né? Agora que ela teve um problema com a igreja, com a liderança da igreja que ela estava envolvida, o que acontece? Eles pegam tudo aquilo que ela falou dentro do testemunho dela como testemunho e jogam na cara dela. Você está fazendo isso, olha quem você era. Né? Você era uma prostituta. Sério? Então, a moça, ela confessou os pecados dela, num testemunho que ela dava, falando das coisas sórdidas que ela fez enquanto ela vivia sem Cristo, né? E todo mundo, glória a Deus, aleluia, agora ela se converteu, amém. Mas como ela teve um problema com a igreja que ela é membro, que ela foi membro há muito tempo, a igreja que diz que a acolheu, né? Agora eles estão usando esses testemunhos que ela deu, de falar, olha só, quem é você para falar alguma coisa?
Veja quem você era. Veja o que você fez. Ou seja, como eu posso jogar o passado de uma pessoa Já julgando novamente, uai. julgando novamente, cara? Como que eu posso pegar Porque, o na passado? verdade, já existia um julgamento quando ela estava durante as ações dela, né? Existia um julgamento. Ela como pessoa pública, vamos dizer assim, né? Como Uhum. prostituta na época, vamos dizer assim. E agora está existindo o mesmo julgamento, elas tendo se arrependido, né? Mesmo ela tendo se arrependido, estão julgando ela de novo, né? Usando o que ela fez no passado para tentar diminuir a pessoa dela pelas ações que ela está tendo, porque realmente, quando ela foi para a igreja, o que a igreja devia fazer? A igreja não devia pegar, ela está reclamando porque a igreja ela quer de volta o dinheiro dela, porque ela passou todo esse tempo devotado para a igreja mandou ela embora dos programas dela, né? Inclusive os programas que essa igreja tem transmissão aí, pediu para as emissoras não deixar ela dar testemunho nas emissoras. Por exemplo, essa igreja tem programa na Rede TV, na Band, em vários canais de televisão ela tem programa, essa igreja. E Meu pediu para eles Deus. não deixarem ela dar testemunho lá. Então, o que Não, está isso, na acontecendo? verdade, é uma forma de... Assim, meu ponto de vista, eles já estão assumindo a culpa, né? Porque se você não dá uma oportunidade de resposta para alguém, né? Uhum. Você está, na verdade, tentando esconder algo. Mas eu quero chegar ao seguinte, Cleiton, o que eu quero chegar é o seguinte. Você é um cara aí, você, o Cleiton, é um cara que está em plena faculdades mentais, tranquilo, de boa, não tá? Sim. Se você chegar hoje e doar R$ 1 milhão para a igreja, qual argumento você vai falar que você foi enganado? Ué, Nenhum, né? nenhum. Mas essa mulher, ela estava fragilizada. Ela estava com as emoções à flor da pele, ela quase perdeu a vida. Ela reconheceu que ela foi uma pessoa que fez muita besteira na vida. Então, ela estava muito arrependida, muito fragilizada. E ela, sem estar em sã consciência, doou R$ 1,5 milhão para a igreja. Meu Deus. E agora que ela caiu a ficha, que ela viu que a igreja não é aquela casa de apoio que ela pensava que era, ela quer o dinheiro de volta. Porque ela alega que estava fragilizada e ela precisa cuidar do filho dela, ela não tem dinheiro. Ela não vai mais viver de prostituição, mas que ela não está nessa igreja, mas ela não vai voltar a ser prostituta. Então, o que essa igreja deveria ter feito? Né? Ou qualquer igreja que trata com pessoas de grande poder aquisitivo, mas que estão fragilizadas emocionalmente. É não aproveitar da fragilidade dessas pessoas para arrancar dinheiro delas. Né? Então, essas igrejas aproveitam da fragilidade dessas pessoas para tirar dinheiro dessas pessoas. Devia ter vetado nesse momento, né, pastor? O certo, né? Sim, eles não precisavam também, Vetar, não né? Eles não aceitar. precisavam, né? Entendeu? Eles sequer precisavam do dinheiro delas. Porque essa instituição é muito rica, né? Então, Não, só para o senhor estar falando aí que tem programa de televisão, imagina quanto que é o horário. em outros Né? canais, né? Não é nem na E é deles, de né? muitos canais que eu falo aí, não sei nem que igreja que Uhum. é essa aí, mas tudo bem. Então, o que acontece? O pecado, nós como igreja, nós estamos vivendo como os fariseus. Uma coisa é o seguinte, o que está acontecendo? Uma coisa é que está acontecendo, esse desconstrucionismo, o mundo, Jesus disse assim, que larga o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que passam por ele. Mas o caminho que leva para a vida eterna é um caminho estreito, e nem todos se acertam com ele. O que está acontecendo hoje são vários aspectos dentro da igreja. Algumas pessoas estão querendo enlarguecer o caminho estreito. Entendeu? Então, Jesus, ele não condena o pecador, mas também, se você quiser viver para ele ou com ele, não tem como você viver no pecado. Ou seja, se eu sou homossexual, estou na igreja, posso estar na igreja, não tem nenhum problema. Mas o problema, se eu tenho atração por homens, por exemplo, que nem um rapaz adolescente.
O adolescente, ele não pode frequentar a igreja porque ele tem atração por meninas? Não. Ele tem que se controlar. Não é verdade? Ele precisa se controlar para ele não viver nessa prática de fornicação, essas coisas todas. Ele precisa aprender a se dominar. O cara é gay. Ou a menina é lésbica. Gosta de homem, gosta de mulher, o cara. O cara gosta de homem. O que ele precisa fazer? Ele tem que evitar essa prática para não cair em pecado dentro da concepção cristã. Né? Então, o grande problema hoje é que as pessoas, elas querem ir para a igreja e continuar no pecado. André Valadão falou que se o cara fez uma pergunta para o André Valadão, fazendo uma pergunta falando o quê? Falando assim, 2 rapazes na igreja namorando, você pode estar na igreja namorando os 2 rapazes? André Valadão falou assim, se você quiser namorar, vai para um clube gay. Na igreja não é lugar de homem namorar com homem. Né? Caiu de porrete no André Valadão, detonaram, muitos crentes também juntaram o reino nele e detonaram com o André Valadão na internet, arrebentaram com ele. Né? É lógico que ele não falou nenhuma mentira. Ele foi objetivo, né, na resposta dele. Isso, não ficou dando volta. É porque o evangelho, ele disse que você vem do jeito que você está, mas não, esse vem não é permanecer. Sim, o próprio Jesus Cristo, quando ele viu a mulher adúltera lá, ele não rejeitou ela, mas porém, o que ele falou para ela? Vai e não peque mais. Exatamente. Jesus não rejeita ninguém. Mas uma vez que você tem um encontro com Cristo, o que acontece? Automaticamente você tem um encontro com Cristo, automaticamente você passa a ter uma vida mais decente nesse aspecto. Mas né? é exatamente isso que é a questão hoje, porque hoje as pessoas, elas não estão tendo um encontro com Cristo, elas estão tendo encontro com um pastor que dilui o que o evangelho diz. Isso, que atende os interesses delas. Na verdade, é o evangelho confortável, não é o evangelho confrontador. Então, o pecado de Adão. Todos os seres humanos, portanto, como o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos os seres humanos pecaram. Todos estão em pecado, porque o pecado entrou por Adão. A vida que está para Deus. A vida que está em Adão é vida de morte, né? Vida de morte. Então, todos pecaram. Se você anda como Adão, você não tem compromisso, não tem parte com Deus. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como imagem. Adão gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Adão era pecador, e tudo que por ele fora gerado, pelo que foi gerado por ele, será um pecador também. Então, o Adão, ele transmitiu a natureza dele, foi transmitida para os semelhantes dele. Por favor, Luiz, dá licença. Então, tudo aquilo que ele era, toda a herança dele foi transmitida para a descendência dele. Todos pecaram. Pretérito não é todos pecarão, todos pecaram, ou seja, todos nascem pecador. Então, todos carentes de Cristo. Por que pecador? Porque nasceram fora da presença de Deus, estão destituídos da presença de Deus por causa da vida que Adão viveu, por exemplo. Adão, o que Deus disse para Adão? Que era para ele sair do jardim do Éden. Não é verdade? Ele foi expulso do jardim do Éden. E a partir do momento que ele foi expulso do jardim do Éden, todas as pessoas que foram geradas segundo a sua natureza, foram geradas fora da glória de Deus, destituídas da glória de Deus. Então, não é que todos vão pecar, todos nascem pecador. Então, uma vez que nascem pecador, o que acontece? Uma vez que nascem pecador, estão sujeitos às mesmas mazelas, às mesmas maldições, tudo aquilo que foi gerado por Adão.
O pecado Porque de essa Adão natureza ela vai evoluir, né? Assim como Sim, nós evoluímos, a todos natureza que nós, está em nós vai evoluir da mesma forma. e todos nós vamos viver fora da presença de Deus. Tá certo, Luísa, por favor. E todos vamos viver fora da presença de Deus, porque o Adão foi expulso do Éden. Hein? Ninguém vive mais na presença de Deus, então estão destituídos de que a glória de Deus viva neles. Ou seja, quem é que pode viver com a glória de Deus? Só aqueles que creem no Filho de Deus. O que é essa glória de Deus? O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é um dos motivos dessa glória, de você viver em comunhão. Quando fala destituídos da glória de Deus, está querendo dizer que não tem comunhão com Deus. Não conseguem repassar o que Deus é. Então, aí depois diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, ela foi criada para mostrar que somos pecadores. E a graça foi dada para mostrar que não vivemos mais no pecado. Então, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus se manifestou sem lei. Não traz a justiça de Deus não se manifesta na lei para trazer juízo para o pecador. Mas ela se manifesta na graça, onde não há juízo, mas salvação, remissão de pecado, redenção. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de acordo com Romanos 3, 20 e 23. Então, todos pecaram, né? Então, esse seria o conteúdo que nós estaremos trabalhando, né? Qual foi o pecado de Adão? Então, o pecado de Adão é contra a sua existência, existencial. Se o pecado de Adão passou para todos os seres viventes, de acordo com a carta de Paulo aos Romanos, né? Então, o seu pecado é existencial, Romanos 5,12. O pecado, ele é existencial. Todos pecaram, né? Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Ou seja, todos estão fora dessa comunhão. Quando Adão pecou lá no Éden, é aquilo que Deus disse, né? Que se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Estarão mortos. Mortos porque não farão parte da minha glória, não farão parte da minha comunhão. Vão viver pelas suas próprias forças, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio raciocínio, pelo seu próprio desejo. Então, hoje nós estamos vivendo pela nossa própria força. Ah, mas eu estou em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, você precisa de crer. Então, não deve haver nenhuma condenação sobre mim, ou sobre você, ou sobre o nosso juízo, sobre nossos pensamentos. Não deve haver condenação. Como que nós devemos lidar com as pessoas? Como que eu lido com a minha esposa? Como que eu lido com meus filhos? Como que eu lido com as pessoas da congregação? Eu tenho que aprender na palavra de Deus que agora as pessoas da congregação, que são santas, elas não devem receber juízo meu ou condenação alguma voltada para aquilo que eu sou. Então, o pecado de Adão é um pecado existencial, né? Ou seja, o que vem a ser pecado existencial? Adão pegou contra a sua existência, como está escrito no livro de Gênesis, não comerás. Então, Adão comeu e morreu para Deus. Por quê? Afastado da vida que podemos também ler no livro de Gênesis, ou seja,
destituído da glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus são todos os benefícios que se traz por estarmos próximos dele. Por exemplo, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação em Cristo Jesus. Por que os homens receberam a lei? Porque eles vivem debaixo de condenação, debaixo de juízo, debaixo de lei. Se você tem Cristo Jesus, Cleiton, qual é a glória de Deus? Se você está vivendo debaixo da graça, da glória de Deus, qual é a glória de Deus? É vida eterna. É você A presença viver... dele mesmo, né? Isso, é você viver na terra como se você já estivesse no céu, sem maldade, sem malícia, sem artimanha, tudo que é bom. Eu escutei uma frase até interessante e fiquei conjecturando ela por um bom tempo. Não me recordo quem foi que falou, mas disse que o inferno só é inferno porque Deus não está lá. Uhum. Exatamente. E qualquer lugar com Deus se torna o céu. Uhum. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando fala sem forma e vazia, era o caos. Entende? A terra era o caos. Ela estava em meio ao caos. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Traduzindo, o Espírito do Senhor pairava sobre o caos. Então, para que Deus pudesse trabalhar em meio ao caos, o que ele disse? Haja luz. Haja luz. Porque onde há luz, Deus trabalha. Então, Deus disse, haja luz. E uma vez que houve luz, Deus começou a criar. Fora daquela palavra de Deus, fora daquilo é o caos. Fora da onde não se manifestou a luz, é o caos. Se nós estamos vivendo na igreja hoje, Cleiton, e tem o caos na igreja, Jesus não está lá. Faltando a luz, né, pastor? Livro de Éden, ou de João, perdão, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por seu intermédio. Sem ele, nada do que se fez se faria. O que está querendo dizer com isso? Jesus é a luz que permite Deus trabalhar nas nossas vidas. Lá no Antigo Testamento, no Gênesis, Deus disse, haja luz, e onde houve luz, em meio ao caos, Deus trabalhou e construiu todas as coisas lindas e maravilhosas que ele fala, a Bíblia fala, e viu Deus que era bom. A gente vê nisso a questão da oportunidade, né, pastor? Porque, por exemplo, teve a oportunidade de existir luz no meio do caos, e a partir disso existiu a criação. Então, por que que estamos vivendo essa era tão avassaladora, né, de tantas coisas que corrompem aquilo que o Evangelho cita no meio da igreja? É porque nós estamos, assim, quando eu falo estamos, é porque nos incluímos como povo de Deus, né? A gente está ali para poder, inclusive, trazer essa mensagem para as pessoas responsáveis para que elas possam refletir, né? Eu creio que está faltando o que está faltando na igreja, na verdade, seja essa oportunidade de existir a luz para poder existir a criação perfeita de Deus para o que a igreja tem que viver hoje. E o que está acontecendo é exatamente isso, a falta desse esclarecimento, entendeu? Por conta de questões humanas, né? Outras necessidades. Onde há a luz de Deus, onde Deus diz haja luz, lá há paz. Ah, mas a igreja está no mundo. A igreja deveria ser aquele lugar onde a luz está. Para quê? Para Deus trabalhar em meio ao caos. O mundo continua no maligno, o mundo está cheio de destruição, de morte, de pecado. E isso não vai passar. O mundo não vai passar. Essas coisas não vão passar por enquanto. Mas, em meio a todas essas loucuras, esses problemas, essa maluquice, essa pecaminosidade, essa terrível trevas, em meio a tudo isso,
o Verbo se fez carne e habitou no meio de quem? No meio de nós. Para quê? Para fazer com que a sua luz resplandecesse nas trevas. Para que uma vez que a luz resplandecesse nas trevas, Cleiton, Deus pudesse trabalhar. Sim. Entende? Então, o pecado existencial de Adão, ele trouxe trevas onde havia luz. Adão trouxe trevas onde havia luz. Deus disse, haja luz, e Adão, com a sua desobediência, ele permitiu que o caos entrasse. Ele permitiu que o caos entrasse e trouxesse confusão no meio daquilo que era para ser harmônico. Ou seja, hoje, o mundo que Deus criou, que era para ser harmônico, está em caos. O pecado do homem. E o homem vem trazendo cada dia mais. E Deus, mais uma vez, vem com seu total poder e diz o quê? Haja luz. E a luz veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, assim, a luz veio, né? E aqueles que receberam a luz, eles vão ser, em meio ao caos, eles vão ser reconstruídos. Eles vão ser construídos agora pela graça de Deus. Eles vão receber a vida de Deus neles. Entendeu? Então, o pecado existencial, ele vem trazer morte. Então, o que é o pecado existencial? Adão pecou lá no Éden. Não comerás, e ele comeu. Este não conseguia estar na presença santa de Deus para que ele, né, olha para você ver, Adão trouxe o caos para o mundo que ele não conseguia mais estar na presença de Deus. Quando Deus se manifestou lá na virada do dia, o que ele fez? Se escondeu. Por que se escondeu? Gente, Luísa, por favor, né? Por que ele se escondeu? Ele se escondeu porque o caos, não tem como se construir nada no caos. Não tem como, não tem justiça no caos. E Adão trouxe o caos para o Éden. Mas o Éden ainda é um lugar santo. Aí Deus tem que fazer o quê? Deus tem que mandar o homem embora. Por quê? Porque se Deus não manda o homem embora do Éden, o que acontece? O homem ia criar o caos do céu. Satanás pecou lá no céu. O que Deus fez com Satanás? Expulsou ele da presença dele, ou seja... Tanto Satanás... que, assim, uma das primeiras medidas que Deus teve foi de tirar Adão do jardim, né? Mas também colocar uma proteção na árvore da vida, né? Antes de tudo acontecer. Por quê? Porque onde Deus diz haja luz, a luz, não é caos. O homem se tornou o que agora? O caos, as trevas. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Uhum. Acho até interessante comentar isso com o senhor. Eu acho que, não sei se eu tenho uma perspectiva diferente disso. Deus, ele não disse para Adão que ele não podia comer da árvore da vida. Ele disse que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se ele tivesse escolhido a árvore certa, né? Ele diz assim, né? É interessante isso mesmo, né? Deus disse para eles que não comereis nem tocareis, né? Mas a árvore da vida ele podia ter comunhão. E outra coisa, que eu particularmente, eu fico refletindo sobre isso, né? Medito muito sobre essas coisas. O que no Antigo Testamento nos trazia de volta para Deus? Não era o arrependimento? Pode falar, Cleiton? No Antigo Testamento, na lei, não era o arrependimento que trazia as pessoas de volta para Deus? Era. Jesus, quando veio, João Batista, ele veio pregando o arrependimento também. Jesus veio e a pregação dele era a mesma, arrependimento. Paulo e os apóstolos pregaram arrependimento, né? Então, olhando com essa visão para o primeiro pecado que foi lá no jardim, então eu entendo que, por exemplo, o Adão, ele não compareceu a um encontro que ele tinha diariamente com Deus, né? Porque ele sabia que tinha cometido algo que Deus disse que ele não fizesse. Ou seja, uma vez que o pecado está presente, a primeira coisa que você perde com Deus é o quê?
Interesse de estar próximo de Deus. De ouvir a Deus. Exatamente. Aí, assim, logicamente, a gente mentaliza e começa a raciocinar sobre isso, né? Naquele momento, Deus ele nunca cobrou nada de Eva, porque o responsável sempre foi o Adão, né? E se Adão, em vez de ter se escondido, ele tivesse ido até Deus, porque o ir até ele já é uma forma de arrependimento, né? Sim. Eu creio que até que Deus ele poderia, olhando por essa perspectiva, né, trazer algo à existência, entendeu? Mas o grande problema, o Cleiton, é como diz a palavra, Deus sempre falou, sempre a palavra de Deus mostrou que o pecado cria o quê? Ele cria uma barreira. Separação. Ele cria separação. Então, o que aconteceu? Por que Adão não conseguia mudar? Porque Adão pecou. E a partir do momento que ele pecou, que ele transgrediu, ele desejou estar longe de Deus, né? Ele desejou estar longe. Só um minutinho, Cleiton, só um minutinho, minha filha está me atrapalhando aqui demais, só um segundinho. Não, pode ficar à vontade, pastor. Bom, Cleiton, então, o que acontece? O pecado sempre vai gerar separação. Por isso que Adão não conseguia estar na presença de Deus. É que nem hoje. Por que a maioria das pessoas não sente prazer em estar na igreja? Não sente prazer em estar na presença de Deus, ou estar em leitura da palavra, em oração, ou até em comunhão com os irmãos na igreja? É lógico que hoje está complicado a uma de igreja, mas mesmo assim, olhando nessa perspectiva, por que muitas pessoas, até que não têm tanto conhecimento, não sentem vontade de ler a Bíblia? Por que os cristãos estão pouco a perseverança? Estamos tendo um curso aí. Por que as pessoas não estão assistindo o curso? Porque não é prioridade para elas. Mas estou muito ocupado hoje. Poxa vida, então avisasse, né? Poder pelo menos eu falar assim, professor, não vai dar para assistir a aula hoje. Por mais que você não priorizou a aula... Eu acho que ninguém nem respondeu lá, né? Não. Por mais, deixa eu ver aqui, presta aqui. Por mais que ninguém priorizou a aula, mas mesmo assim, a pessoa, ela podia no mínimo avisar, né? Falar assim, infelizmente hoje eu não vou para assistir aula, né? Então, o que acontece? Você percebe que as pessoas, elas vão, a cada dia que passa, elas preferem se esconder, elas não querem essa falta de sinceridade acontece mais no meio religioso do que no mundo. Você vê, o cara não vai trabalhar, ele liga avisando... né, as pessoas, elas julgam por ações, né? Então, assim, você se diz cristão, mas você tem uma natureza igual a das outras pessoas, então, tipo... Hoje está muito complicado, Cleiton. As coisas estão muito difíceis. O cristianismo está seguindo uma linha assim que não tem nada a ver com Deus, né? Nós precisamos rapidamente... Enquanto as igrejas estiverem loucas para ganhar dinheiro, envolvidas com o mercado financeiro, a igreja nunca vai confrontar as pessoas para uma mudança de vida, porque o medo de confrontar perde recursos, né? Com o confrontamento, você vai perder dividendos. Então, as grandes igrejas nunca vão trabalhar com a palavra onde traz juízo, traz confronto, faz essas pessoas perderem interesse de estar na igreja só por se sentir bem, estar no clubão. Quando eu estava na praça com a minha filha, aí um cara falou assim, eu era da videira, agora hoje eu estou na Assembleia de Deus, eu estou em outra igreja, né? Eu era da igreja, hoje eu estou em outra igreja, e o que está acontecendo? Né? As pessoas simplesmente elas não estão mais interessadas. As questões, o ser humano ele tem que entender o que é urgente e o que é importante. Sim. Então, sim, você pode ter se você consegue definir essas duas coisas, acho que você já tem um caminhar mais tranquilo. Você pode até não estar na aula, mas você precisa avisar por que não foi. Né? Aí o pessoal fala assim, professor, vê se o senhor manda gravação. Não vou mais colocar gravação. Entendeu? Você coloca gravação, o pessoal fica folgado, não assiste a aula mais, assiste o que dá. Não vou mais pôr gravação no grupo.
Eu particularmente, eu não sou muito de ouvir ou ver. Eu sou mais de leitura. Então, eu prefiro, inclusive, até o Eu não material, vou entendeu, de mais, leitura. não vou mais por gravação, não vou colocar mais. Quem ficar sem a aula, eu vou falar, olha, lê as apostilas na página tal, na página tal. Eu O acho que seria pessoal pensa, interessante, pastor, assim, até uma opinião minha, né? Eu acho que a prova é muito importante, mas uma questão assim para ajudar é a frequência, entendeu? Eu acho que poderia lógico, uma porcentagem da nota final ser tirada da frequência. antigamente nós fazíamos isso, né? E aí acabou que foi deixando, né? Mas vai ser feito isso novamente. E por exemplo, tem muitos alunos que formaram com nota baixíssima, com Eu, nota particularmente, 6. assim, eu sempre sou assim, por exemplo, nas salas de aula que eu frequento, né? Frequentei já, tipo, eu sempre direcionei a aula para o meu interesse, né? Eu Aham. sempre fiz isso, eu tinha essa tendência. Então, para mim, essa aula aqui, eu e o senhor aqui, esse bate-papo aqui, para mim, eu tô crescendo mais do que se Uhum. tivesse todo Sim, mundo aqui. Tô sendo sim, sincero, sim. entendeu? Para Uhum. mim, esse aqui, para mim, tá sendo ideal. Tá Eu ótimo. acho, às vezes eu fico chateado porque assim, a pessoa pagou o curso e não faz, cara. É, Entendeu? eu fico sem entender Algumas também. pessoas pagam o curso e não fazem. Aí, depois, que nem, por exemplo, tem alguns alunos de AD que estão tendo alguma dificuldade com o conteúdo. Mas por quê? Porque não quer ler, só quer entrar na prova lá e já fazer a prova. Sem leitura não tem como você fazer a prova. Mas, pastor, assim, até me perdoe mesmo falar sobre isso abertamente com o senhor, mas, assim, o que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas que frequentam, que estão cursando conosco, e alguns que já cursaram, o interesse, na verdade, era ter simplesmente um certificado para exercer É, alguma coisa, entendeu? Então, isso assim, é a minha visão, né? não, Eu acho mas isso isso uma eu tenho perda de consciência tempo, disso. é Eu tenho perda de tanta, tempo que eu vejo nas pessoas tenho tanta isso. consciência disso que você conversa com as pessoas, elas não sabem nada. É, Elas não entendem nada. Você é pede para fazer, vazio, né? É vazio, né? não sabem nada. Pagaram o curso, 2 anos de curso aí e não aprenderam nada, porque não querem aprender. É É uma coisa interessante que eu só tenho disposição é de aquele atender. papel lá que você tem na mão guardado para poder demonstrar alguma coisa. Porque eu tenho muito interesse em atender, eu não tenho o menor problema. Você pode me procurar o que você quiser para tirar dúvida do curso, eu te atendo. Entendeu? Eu tenho o maior prazer em poder atender os alunos. Infelizmente, o pessoal não está nem aí. Você É pensa que porque, a na verdade, maioria, para o senhor professor, eu entendo o seguinte: quando você ensina, você aprende duas vezes, né? Então, o senhor vai estar sim, sempre sempre vai estão estar evoluindo reaprendendo. no seu ensino, né? É, vamos lá, então. Então, Adão fora do Éden. Então, disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, Deus fez o quê? Expulsou ele do Éden, né? Expulsou do Éden. Ele foi expulso do Éden para que ele não fosse como o próprio Deus. Provavelmente Adão já tinha comido da árvore da vida, porque ele morreu com quase 800 anos, né? Isso, na verdade, a gente pode ter até como uma analogia do fim dos tempos, né, pastor? Sim, Porque, na verdade, hoje a gente tem a árvore da vida, que é Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o mundo. Então, a sim, gente escolhe o que é que a gente vai se alimentar. E em Mateus 7 fala que todos nós teremos um encontro. é grande verdade. Pecado moral. Jesus não foi morto porque os seres humanos roubam, matam, mentem. E se fosse morto por isso, ele não resolveria o problema do pecado. Seria como resolver não a causa, mas as consequências. Então, a lei, né, os sacrifícios feitos na lei, essas coisas eram para resolver problemas de causa e efeito. Mas Jesus morreu pelo pecado existencial, não moral. Ele não morreu porque a mulher prostitui, porque você peca. Ele morreu para gerar um novo ser humano, um ser humano novo de fato. Ou seja, um ser humano que tivesse condições de ter um relacionamento com Deus, que não vivesse debaixo da lei, de juízo. Então, Jesus não morreu, ele não foi morto na cruz. Você vê lá quando no livro de Gênesis, que Deus fala assim que
que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, mataria a serpente, ou venceria o pecado. Então, quando Jesus morre lá na cruz, ele não morreu porque o fulano rouba, mente, ou porque fulano peca, ou porque fulano se prostitui. Ele morreu para vencer a obra de Satanás em Adão lá no início do Éden. Cumpriu o que já estava estabelecido, né? Isso. Mas agora, mas então se eu roubar, se eu mentir, não tem perdão, não? Agora tem. Por que tem perdão? Porque agora você está em Cristo Jesus e ele venceu o pecado o pecado existencial. Então, o pecado que você cometer agora, se você confessar, porque você crê nele como filho de Deus, você é lavado e remido novamente. Você é lavado do pecado, você é perdoado. Então, você precisa confessar, porque o confessar é um ato de fé nesse caso. Então, para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Entende? Agora, o problema é você viver na prática do pecado como quem nunca tivesse conhecido a Cristo. Aí é diferente. Aí é juízo sobre sua vida, quer dizer, você nunca se converteu. Né? Então, Jesus não foi morto porque os seres humanos roubam, matam, mentem. Se fosse morto por isso, ele não resolveria o problema, ele só resolveria as consequências e não a causa. Né? Paliativo, né? E muita gente não sabe disso, o Cleiton. Muitas pessoas estão na igreja e não sabem disso. Ainda acham que Jesus Cristo morreu porque ele vivia em pecado. Jesus Cristo morreu porque Adão falhou. Né? Então, se Jesus morreu por nossos pecados morais, né, a evangelização seria ineficaz, porque o cara que ele não tem pecado moral, que não prostitui, não adultera, não rouba, não mata, para que Jesus seria? Para nada. Né? Jesus não teria a obra de Cristo na cruz não teria serventia alguma. Tanto que quando eu estava lá na Bélgica, eu passei um tempo na Bélgica, quando eu estava lá, os belgas não queriam saber de Jesus, porque Jesus lá era pregado como o doador da cesta básica. Aquele que doa a cesta básica e não a vida. Eu vi uma coisa tão interessante sobre o evangelho hoje em dia na Europa, que, meu Deus, dá até assombro da frieza do evangelho lá. Sim, mas é por conta de quê, né? Por conta desse utilitarismo, né? Isso vai acontecer no Brasil também, pode ter certeza, Cleiton. Estamos caminhando para isso, né, pastor? Sim, quando as pessoas perceberem que tudo que os pastores ensinam é só conversa, balela, você pode ver que já tem muita gente saindo da igreja, muita gente saindo das igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que esse Deus aí que resolve o problema financeiro, que dá cesta básica, que põe dinheiro na conta, que faz bondade e melhora a vida das pessoas financeiramente, que resolve problemas peculiares de pessoas que fazem besteira a vida toda e quer que eles vão descobrir, eles já estão começando a perceber que esse Deus tem nada a ver. E aí o que eu preciso fazer agora? Já que esse Deus, o Deus do dinheiro, o Deus da opulência, né? O Deus que traz uma vida de opulência para cada pecador, que traz satisfação, hedonismo, solução de problemas, vida prazerosa, eles estão começando a perceber que esse Deus não existe. E aí estão mudando a linguagem agora. Espera só um pouquinho, Luísa. Assim que eu terminar a aula, eu te atendo lá. Só aguenta um pouquinho. Então, eles estão começando a descobrir que esse Deus que a igreja ensina é uma farsa. Esse Deus não existe. Eles estão começando a perceber que essa fala toda foi feita só para arrancar dinheiro. Aí o que eles estão transformando a igreja hoje? Como? Enlarguecendo as portas do céu. Entendeu? Ou seja, a palavra de Deus fala em Coríntios que o evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. Mas hoje estão ensinando que o evangelho da cruz, ele não é loucura, ele é uma coisa mais natural do mundo, é a coisa mais comum, é a coisa que todos precisam para melhorar de vida, para melhorar a vida deles. Você pode ter Jesus e ter o seu marido do mesmo sexo que você. Você pode ter Jesus
E no sábado à noite, está na balada, bebendo todo, fumando, cheirando tomando seu comprimido de êxtase. E domingo de manhã Nossa. você vai na igreja. Domingo de manhã você vai É na uma igreja. loucura isso, meu Né? Deus. Você é o que está acontecendo agora? É o antropocentrismo cristão, colocando o homem no centro da vontade de Deus. Como se tudo que o ser humano fosse hoje está liberado. O ser humano está liberado, está tudo ok. Entende? Vamos voltar aí, ó. Deus, ele fez tudo porque ele é louco por você. Sem você, ele não existe. Né? Ele não consegue viver sem você. Entendeu? Então, mudou tudo hoje. Então, vamos parar um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos começar a nossa outra aula lá de de antropologia. Então, dentro dessa fala... Qual que é o horário que o senhor quer entrar lá? 9h10, tá? Tá bom, então. 9h10 você pode aparecer, que nós já estamos lá, já estamos ligados já. Ok? Tá bom, então, pastor. Um abraço, fique com Deus. Até daqui a pouco. Deus.